Assista agora ao programa Momento de Fé. Muito bem, nós continuamos ao vivo. Eu quero fazer um convite hoje para sexta-feira na igreja. Sexta-feira nós vamos ter mais uma jornada da campanha da Arca. O que é a campanha da Arca? O senhor fala Arca aí, pastor. Arca era um objeto que Deus mandou fazer. Para quem não conhecia, era um objeto formato de quadrado e ali representava-se a presença de Deus. Tinha alguns elementos, como o pão que caia do céu, maná, também uma vara de amendoeira onde iniciava o sacerdócio levítico e também as tábuas dos 10 mandamentos. Então esses elementos todos representavam a presença de Deus, né? E nessa campanha em que nós temos um devocional ao longo de 3 meses, é uma campanha que dura 3 meses, porque aconteceu isso na casa de um homem na Bíblia, foi muito abençoado, então isso virou uma jornada de fé. Nesse tempo que a Arca ficou na casa dele 3 meses, teve muita coisa boa acontecendo. E nós estamos ouvindo muitos testemunhos. Ontem foi dia de ouvir testemunhos impactantes, sabe? Muito impactantes. Provavelmente na sexta a gente vai escutar esses testemunhos com detalhes. E nesse tempo aconteceram milagres. Milagres. Por isso, atenção, sexta-feira, quem puder, leve de novo uma garrafinha com água. Por quê? Lá nós vamos consagrar e vamos gotejar uma gota de milagre que nós falamos. É uma gota de óleo. Queridos, essa ação, esse ato, semana passada para cá, muito relato de testemunho. Dor que foi embora, gente que tinha um problema não mais sentiu, pessoa que estava lutando com o vício não sentiu mais vontade. Toda vez que nós fazemos esse ato, e não é toda hora, é impressionante como dá testemunho. Então na sexta-feira, você que acredita no poder de Deus, crê em milagres, você vai trazer a sua garrafinha com água de casa mesmo. Não precisa ser uma água comprada, não precisa. Claro, se você quiser comprar, nada impede. Mas pode ser até uma água de casa mesmo, lá do seu filtro ou da sua torneira. Você vai trazer na igreja e você vai ficar o tempo todo contigo. Você pega aquela água e leva de volta. Só que quando você levar, nós vamos apresentar a Deus. E vai haver ali uma quebra de tudo que é ruim. E vai haver um novo tempo, uma nova história. Então, na sexta-feira tem sido assim, tem sido muito bom. No domingo, dia 31, nós vamos ter um grande culto. Domingo encerra o mês de agosto. Queridos, não é uma data qualquer. Domingo nós estamos encerrando. Se o ano fosse dividido em 3, a segunda parte. E aí nós vamos para a reta final do ano. Então, domingo, eu quero encorajar você a estar conosco para uma grande concentração. No domingo eu vou estar nas 2 reuniões contigo. E neste domingo nós vamos levantar ali uma forte oração, clamando a Deus para que as coisas se resolvam, aconteçam, comecem a fluir. Então você que sente que precisa haver um desatar, tem que haver um fluir, domingo eu vou te esperar. Certo? 2 horários, 9 e 20 horas, assim como na sexta também, 9 e 20 horas. Antes da oração da fé, eu vou te deixar uma breve palavra. Ontem eu falei que eu ia mencionar aqui no texto a respeito de sonhadores. Meu amigo, se você agora prestar atenção e fizer uma análise
Responda para mim. Quando você sai, encontra pessoas no mercado, farmácia, empresa, onde você for, você encontra mais pessoas animadas ou mais pessoas desanimadas? Você encontra mais sonhadores ou mais pessoas que estão frustradas? Qual que é a maioria de perfis que você encontra? Eu não tenho medo de errar em dizer que a maioria de nós encontra pessoas desanimadas. Você pode fazer uma conta. Você vai escutar o seguinte: tá ruim para todo mundo várias vezes. O tá difícil, olha, você vai cansar de contar. As pessoas falando tá difícil, tá ruim para todo mundo, não é fácil, tá feia a coisa. Pastor, mas e se realmente as coisas estão difíceis? Eu entendo que as coisas podem estar difíceis em alguns momentos, mas eu vou confessar a você, desde que eu comecei a entender a vida, desde criança, eu ouço essas mesmas coisas, sempre esteve difícil. Sempre houve instabilidade, sempre. Mas nós estamos aqui, nós vencemos os períodos mais terríveis. Nós podemos vencer. Agora, o que eu não posso é deixar de ser um sonhador. Ontem eu contei a história de 12 homens que foram espiar uma terra, observar, trazer um relatório, e 10 trouxeram um relatório ruim. Eu fiquei analisando o que tinha de diferente dos 2 para os outros 10. E a própria Bíblia responde. Deus falando. Olha, Deus falou assim, nenhum desses aí vão herdar dos 10, herdar a terra mais. Somente Josué e Caleb, Deus falou. Porque neles houve outro espírito. Que coisa, hein? Que espírito que houve, que Deus cativou tanto o coração de Deus. O espírito de sonhador. E o sonhador, ele se destaca. Nós temos, às vezes, uma ideia um pouco equivocada acerca do tema. Esse tema aqui rende muito, nós poderíamos falar muito mais dele, mas o horário não vai permitir. O sonhador, quando ele não entendeu ainda, a pessoa que não é ainda, ela acha que para sonhar ela tem que ter tudo. Ela diz, eu não vou me iludir, eu não tenho isso, eu não posso aquilo, eu não consigo aquilo. Mas é justamente a diferença de quem realiza que está ali, que é o sonhador. O sonhador, ele não precisa de todas as possibilidades com ele. Porque ele se destaca justamente por isso. Ele consegue fazer acontecer. Seja um sonhador, meu amigo, minha amiga. Seja uma sonhadora. Contei domingo um testemunho pessoal meu. Quero dividir com você uma experiência de vida e fé que eu tive quando eu ainda era um jovem menor de idade. E eu lembro que eu queria muito estudar, continuar estudando. Já tinha terminado o ensino médio e eu não tinha condições financeiras. Então eu passei em frente ao lugar que eu queria estudar e eu cheguei depois de um culto, saí da igreja, indo para casa, eu cheguei lá. Cheguei lá, pedi para falar com o diretor da instituição. Graças a Deus ele pôde me receber sem hora marcada aquela noite. Cheguei lá, me apresentei, ele não me conhecia. E eu falei, diretor, eu tenho um sonho, um desejo muito grande de estudar aqui. Que bom, disse ele, ótimo. E, bom, já começaram as aulas, mas você pode entrar ainda. Começou há poucos dias, eu estou acompanhando, eu quero muito. Então vamos lá, tem documentos, vamos fazer a papelada. Eu digo, tem só um pequeno detalhe, professor. Eu não tenho condições de pagar a mensalidade, nem a matrícula, nada. Ele olhou para mim como quem diz, poxa, você quer estudar aqui, mas não pode pagar isso. Diz ele assim, então, o que você sugere que a gente faça? Ele me disse.
Eu sei que existem convênios de estágio para justamente custear os estudos, eles sim existem, mas não há uma garantia que tu vá conseguir, nem nada. Você pode ficar o tempo todo aqui e nunca conseguir. Eu sei. Mas eu vou conseguir, eu falei para ele. E ele ficou me olhando assim, poxa, esse rapaz é doido. Eu falei para ele, professor, eu só quero lhe pedir uma coisa. Eu só preciso de uma oportunidade. E eu serei o melhor aluno dessa instituição. Quando eu falei isso, ele sentou assim na cadeira, um pouco para trás, me olhou e disse, olha, nós temos alunos aqui muito capazes. Eu falei, eu sei. Você não tem ideia do que você está me falando, ele disse. Eu tenho sim, professor, eu sei exatamente o que eu estou lhe falando, eu conheço muitos dos que aqui estudam e sei que eles são ótimos, mas eu quero dizer ao senhor que eu vou me empenhar tanto que eu vou ser o melhor nessa instituição. Vou ter a melhor média dessa instituição. Ele me olhou assim e disse... Lembro que ele suspirou bastante, falou assim, tá aí, quer saber? Vou pagar para ver. Vou pagar para ver. Porque não é todo dia, olha o que ele disse para mim, que entra um sonhador na minha sala, tão motivado assim. Chamou o tesoureiro e disse, ó, professor, esse rapaz aqui, dá a documentação para ele, e os pais vão ter que assinar, porque ele não fez 18 anos ainda, e só põe uma ressalva, ele ainda não vai pagar nada, porque ele não tem como, nós vamos encaixar nos estágios, tudo que é vaga que tiver, para o que for, ele vai fazer entrevista até ele entrar, e ele vai pagar sim. O diretor olhou, o tesoureiro ficou meio assim, meio cético. Eu fui para casa, uma felicidade, coloquei aquela documentação na mochila, uma enorme dívida para frente para pagar. Cheguei em casa, meu Deus, minha mãe não queria assinar de jeito nenhum, meu pai e minha mãe passaram aquela confusão toda, porque era uma dívida cara, meu Deus do céu. Pra você ter uma ideia, hoje, a mensalidade daria em torno, um pouquinho mais de um salário mínimo. Pra você ter uma ideia, hoje. Era na época isso. Meu Deus, eu disse, não é possível. Agora que eu consegui lá na escola, aqui em casa, a mãe e o pai não vão querer assinar para mim. E meu finado pai disse, assina para ele tá querendo estudar, não quer fazer outra coisa, deixa ele estudar. Vamos fazer isso por ele. Vamos acreditar. Eu fui. Eu só tinha meu sonho. Eu queria me formar. Eu queria chegar naquela profissão, que era a contabilidade. Sempre gostei de números. E, meu Deus do céu, eu me dediquei tanto. Na segunda entrevista eu entrei. Me dediquei tanto, me esforçava, ia direto do trabalho para a escola, estudava muito. E no final do ano, para a glória de Deus, saiu o ranking dos 3 melhores alunos da escola e eu fui o melhor aluno da escola. Recebemos uma condecoração na ABB da cidade lá na época. O professor veio me entregar uma lembrança e uma Bíblia, olha que coisa. E ele disse, rapaz, eu tô lembrando daquela noite que tu entrou na minha sala e tu mudou a minha semana com aquela motivação toda. E olha só, rapaz, tu cumpriu o que tu prometeu. E eu disse para ele, professor, não terminou ainda. É do curso todo, não é só deste ano, não. É do curso inteiro. Bom, diz ele, eu não vou duvidar. Só quero ver se nós vamos nos encontrar aqui no final de cada ano. E assim foi. Final de todo o curso, recebi uma condecoração. Está na casa da minha mãe hoje. E estou dividindo isso para você não pensar que eu estou aqui hoje falando uma coisa que eu não entendo. Sei que está cheia de sonho aí, as coisas dão errado, você não tem todas as condições. Eu também não tinha. Mas eu percebi que quando a gente tem um sonho e a gente traz para esse sonho a nossa fé, tudo pode ser diferente. Não sei qual é o seu sonho, não sei qual que é o seu desejo, ou se por algum motivo o seu sonho já até meio que está engavetado, você já meio que desistiu. Que o que eu te contei aqui hoje possa motivar você a tentar de novo, pelo menos. E antes que você pense que eu era um super estudante, eu era uma pessoa limitada, como qualquer outra pessoa,
Mas eu tinha um sonho. Eu vi que isso fez diferença. O professor não me mentiu, a escola tinha alunos muito melhores que eu, muito mais capazes do que eu. Mas eu percebi que não tinha ninguém mais sonhador que eu. Você está entendendo? Então seja um sonhador, uma sonhadora. E isso virou uma chave para a minha vida. Eu não fico olhando hoje para a dificuldade quando eu quero algo, eu não fico pensando que é difícil, ou que eu não posso, ou que eu não tenho todos os meios. Eu não penso isso. Eu penso que se eu sou um sonhador e eu tenho um Deus grande e uma fé que traz à existência o que não existe, nada é impossível. Entenda, algo ser difícil é uma coisa, ser impossível é outra. O impossível é uma palavra que não tem no calendário de uma mulher e um homem que anda com Deus. Porque Deus é Senhor de impossíveis. O impossível não é nada para Ele. A Bíblia diz que a noite e o dia, a escuridão e a luz são a mesma coisa para Ele. Nada pode pará-lo. Então, seja um sonhador. Pastor, eu sou uma sonhadora adormecida, sou uma sonhadora desanimada. Não. Se anime. Eu queria ser que nem o senhor. Boa notícia, você pode aprender Eu aprendi na Bíblia, eu também não era. O que eu aprendi, você também pode aprender. Eu não sou melhor que você. O que eu aprendi, você também consegue, está disponível. Na Igreja Nova Vida, nós injetamos sonhos e fé nas pessoas. Você é bem-vinda, independente da sua religião. Tá bom? Vamos falar com Deus agora, momento de oração. Aproxime do rádio. Meu Deus e meu Pai, quanta gente me ouvindo hoje, que o tempo, as adversidades, as batalhas, as frustrações roubaram dessa pessoa das suas características mais poderosas, que é o fato de ser uma sonhadora, um sonhador. Mas que hoje isso acenda de novo. Que volte à vontade de lutar, de estudar, de conquistar, de se tratar se estiver enfermo e de resolver os problemas. Oramos por todos e abençoamos a cada um, consagramos a água, a foto do filho, da filha, da casa, esses documentos que estão ali, que se desenrole tudo, meu Pai. Que haja resposta em nome de Jesus. Amém e amém.